Ó, ideias Product Lab. Ideias para startups. Vamos ver aí, tem o modelo freemium. Vamos ver qual que é o freemium dele, se é um freemium sem cartão de crédito ou com cartão de crédito. Tá, vamos ver. Product Lab. .ai. Vamos ver, carregando aqui. Desbloqueie insights de produto baseado em dados. É o primeiro solução de Product Discovery com AI para idear, né, para começar a discussão e validar ideias rapidamente, né? Legal, legal. Então, ó, antes do Product Lab, né, que você leva de 4 a 8 semanas, mais uma ferramenta aí pegando o ativo do tempo para tentar criar o valor em cima disso, né? Então, nossa ferramenta ali de geração de post do LinkedIn estava falando. Um post ali que você gerava em 20, 30 minutos, agora você vai fazer em minutos. Tá aí agora outro muito semelhante. Pegou ali uma coisa que você leva de 4 a 8 semanas e vai gerar em minutos, né? Quantos minutos são esses, em quantos prompts, em quantas interações a gente vai ter que fazer. Então, um fluxo aí de discovery, né, que é o que a gente chama do fluxo de descoberta num produto, né? Quando a gente está pensando numa solução, né, a gente tem que, até a gente chegar de fato na solução, né, a gente tem que fazer descobertas, né, aprofundar na nossa solução e tudo mais, na nossa proposta, entender de fato o valor daquilo ali, se a gente está de fato resolvendo o problema principal e tudo mais. Então isso tudo envolve uma série de processos, né? Então tá bem descrito aqui, né? Então a gente começa com o problema, com uma ideia, a gente faz uma primeira pesquisa, entrevista, e aí pode ser usuários, pode ser o nosso time, pode ser os interessados, né? Lideranças e tudo mais, quem veio com a demanda, se for o caso de uma demanda. A gente traduz, né, essas entrevistas num vocabulário que seja mais fácil da gente entender, da gente comunicar, para passar para outras pessoas. Analisa, segmenta, né? Então, se a gente está fazendo uma pesquisa quantitativa, né? Então, a gente precisa aí definir quais foram os respondentes, que tipo de grau que a gente precisa de mudar por ali. Agrega o valor, né? Então, conecta pontos, faz uma análise de perfil do usuário, né? Do cliente que nos respondeu, ou até mesmo do que a gente quer atingir. Propõe um mapa de valor, né? Caminho que o cara vai chegar até enxergar o valor naquela solução, levanta hipóteses, né? Olha, eu acredito que a gente seguir por isso aqui vai de fato mudar a métrica que a gente está buscando alterar, que a gente está buscando aumentar ou reduzir, depende do que a gente está fazendo. Prioriza, né? Então, qual dessas métricas que a gente está julgando aqui mais importante que a gente vai atacar primeiro, né? De todos esses problemas que os clientes nos falaram aqui na fase de pesquisa, na fase de segmentação, qual deles é mais importante? Aí a gente vai olhar os ativos da empresa, né? A empresa agora está no momento de coletar mais clientes. Agora a empresa está no momento de perder menos clientes. A gente não pode perder de jeito nenhum. Então vamos olhar mais específico para esse tipo de solução e de fato valida, né? E essa validação pode ser criar um protótipo e apresentar para o cliente, ver se ele de fato, se aquilo ali soluciona o problema dele, se está claro, né? Se de fato a gente não está divagando, enfim. Todo um processo aí, até no caso essa validação aqui, ele está pegando só de fato o fluxo de discovery, de descoberta. A gente não está nem passando para engenharia aqui, né? Daqui para frente aqui, aí tem a parte do desenvolvimento mesmo, né? Os desenvolvedores vão pegar, vão fazer, e aí são outras fases aí que duram também mais outras 4, 8 semanas, aí o tempo é infinito. Se mexerem nessa parte aí sim gerar valor, viu? Mas vamos lá. Com a Product Lab a gente tem o começo, você provê uma descrição, você desbloqueia insights, você faz as hipóteses, prioriza e valida. Tá bom. Cortou muita coisa aqui, né? Então, enquanto você provê descrição e desbloqueia insights, é como se a gente estivesse fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos, em passos importantes aqui, tá? Que são os passos da entrevista. Não sei como ele vai fazer aqui, se ele vai pegar só com a referência de mercado, nem sempre funciona, né? Às vezes a gente tem segmentos muito específicos, pegar uma opinião de mercado pode não ser 100% fiel,
Enfim, pode ser um pouco complicado, tá? A parte de fato de transcrever, analisar, segmentar e tal, realmente pode ser a fase mais ok para uma inteligência artificial nos ajudar, né? Mas a parte da geração ali, que de fato a gente pega na entrevista, pode ser diferente. Quero ver se eu vou conseguir testar aqui. O perigo aqui também, tá? Você prover a descrição aqui e você, na verdade, está gerando uma solução ou uma série de hipóteses que sejam enviesadas. Principalmente se você não tem, de fato, o ativo do cliente, né, junto com você. Tá? Então, vale a reflexão por aqui. Dando só mais uma olhada aqui, por aqui. O Discovery, de fato, previne, né, produtos desnecessários. Isso é verdade. 95% dos produtos fracassam, né, segundo o MIT. 35% das startups colapsam porque elas não atendem, né, uma necessidade de mercado. 29,5 bilhões de dólares são gastos anualmente em ferramentas, né, features não utilizadas. Cara, isso é um problema mesmo do desenvolvimento de software, vamos falar assim, tá? E aí, só um ponto que é interessante aqui. Hoje a gente começou até a nossa live falando sobre isso, né? Sobre a velocidade que a produção das ferramentas estão surgindo, né? O Lovable, Bolt, a gente mostrou no começo da live Firebase, né? Produzir ferramentas são muito mais fáceis e muito mais baratas a nível de tempo, né? A nível de custo vale uma discussão porque produzir software em uma escala com desenvolvedores e tudo mais é caro, mas ele sai um software melhor, né? Hoje é muito mais barato e mais rapidinho ali, mas você não tem esse custo alto. Mas e a qualidade desse software, né? Então é uma dualidade. E aí, cara, 95% dos produtos fracassam. Será que agora a gente não está criando mais e mais e mais e mais produtos e agora esse número vai até aumentar? Né? Eu mesmo criei 5 produtinhos ali, eu acho, sei lá, e cara, nenhum deles funcionou, né? De fato, né? Eu divulguei talvez para algumas pessoas, mas ninguém de fato usou. 35% das startups colapsam porque não atendem necessidade do mercado. Eu criei o produto e eu não estava muito olhando de fato para uma necessidade do mercado tão latente, talvez. Mas criei o produto está aí. Isso vai constituir essa métrica aqui de fracasso de startup. Talvez o Douglas, o Tech by Douglas, né? Foi uma startup que fracassou, criou um produto fracassado. Então essas métricas podem se confundir com o tempo, uma vez que a gente tem a geração de produtos massivamente, tá? Vai ser legal observar esses números por aí. E um outro ponto quando a gente está pensando no produto, né? E a gente até tem aqui esse estágio, o próximo aqui, né? Esse estágio de validação, tanto no processo antigo, né? Sem a ferramenta aqui no caso antigo, não. Sem o processo, sem a ferramenta do Product Lab ou com a ferramenta do Project Lab, que a gente tem essa parte de validação. Às vezes eu vejo que a inteligência artificial, principalmente que gera ferramentas, ela contribui muito nessa parte, porque a gente pode estar promovendo aqui ferramentas minimamente interativas que a gente já consegue coletar feedbacks sobre a nossa proposta de solução mais rapidamente do que se passar por um processo de desenvolvimento, né? Não só por um desenvolvedor, mas por um processo de desenvolvimento. Então eu acho interessante aqui essa abordagem e acho que a inteligência artificial pode mudar bastante esses números aqui, nem sempre para ser positivo, que vai ser muito importante para a gente observar aí mais para frente, tá bom? Então vamos lá, aqui eles têm algumas imagens aqui de como que ele funciona, a plataforma parece bem robusta, né? Para visionários, né, de produto, para designers, para product managers, né? Então ali fazer um onboarding rápido, compreenda qualquer produto, facilite eventualmente a tomada de decisão e o desenvolvimento estratégico. O foco em performance, né? Performance boost. Melhore suas métricas de produto tendo um conhecimento profundo de clientes e garantindo estratégias personalizadas. Agências, marqueteiros e para startups também. Aí, ó, como eu falei, né, desenvolvimento de MVPs, né, que é
aquela parte de validação, aquela parte final ali, na verdade, né? Bem legal. Vamos pro trial. Ó, eu vou no try aqui. Try now. E o pricing vocês já sabem que a gente vai dar uma olhada ali. Tomara que a gente consiga testar aqui. Fiquei curioso, tá? Eu ainda não sei bem o que a gente pode testar aqui, mas pode ser legal aqui imaginar alguma coisa. Vou ver se eu consigo pensar alguma coisinha aqui. Fazendo um login aqui pelo Google. Vamos ver também se funciona. Vamos ver. Essa aqui é uma, ela pode ser muito focada em empresas também, né? Então, uma ferramenta muito boa aí para empresas. Bom, eu fiz o login aqui. Depois eu vejo o tour. Getting started. Você completou um de 7 passos: criar uma conta, fazer um tour, criar seu primeiro projeto, finalizar um discovery, validar seu produto, usar um board de Kanban e se ganhar poder aí com o Play. Deve ser uma inteligência artificial aí do Product Lab, né? PLAI, né? Boa, vamos lá então criar o projeto. Nosso projeto aqui. Seu produto ou o nome da sua solução. Eu vou fazer uma ferramenta recente aí de controle financeiro, né? Para minha esposa, mas eu vou fazer ela no Excel. Então vamos pensar por aqui. Vamos ver aqui. Controle financeiro de alunos particulares. Market, target market. Target market. Selecione ou digite um país. Caramba. Brasil. Descrição da solução. A descrição da solução em alto nível. Uma ferramenta de controle financeiro para professores que dão aulas particulares e precisam saber quanto e quando os pais realizaram os pagamentos sem que ele se perca neste trabalho secundário, né? Informações extras, né? Nosso cliente é um professor de aulas particulares que dá aulas a alunos menores de idade de diferentes níveis educacionais. Estes alunos têm mensalidades e ou pagamentos realizados pelo número de aulas dadas. Os pais é quem realizam os pagamentos sempre ao final de um mês. Os alunos podem desmarcar algumas aulas. O professor precisa sempre saber quantas aulas deu num determinado mês. Ele quer otimizar seu tempo e, portanto, dar mais aulas durante a semana a fim de otimizar seus ganhos financeiros. Vamos lá, vamos seguir aqui. Dei uma breve descrição aí do que a gente tem aí na nossa plataforma, tá? Tá me criando aqui os segmentos de cliente, parece, Customer Segments, tarefas, problemas e objetivos, né? Então, o que eles fazem, que problemas existem e os objetivos ali. Tá, beleza. Vamos ver aí o que ele me gera, tá? Tá processando.
ver quanto tempo que também ele leva, né? Ó, tá aí. Ele me gerou aqui alguns segmentos, né, de novos tipos de clientes que a gente tem, né? Alguns deles ali estão bloqueados, deve ser que tá mais pro plano pago, né? Então, early adopters, né, que são as pessoas que começam cedo nas nossas plataformas, né, entram cedo, usam desde o início. Freelancers, professores freelancers, instrutores de idioma, STM Educators, não sei o que é, professores de música, professores aposentados, professores online e os professores em part-time, né, que não dá aula todos os dias, tá? Então eu teria que escolher um aqui, instrutor de idiomas, aí ele me cobra aqui os planos, tá? Então $12 por mês se eu pagar anualmente ou $30 se eu pagar só um mês, tá? No gratuito aqui eu tenho um Discovery guiado, insights instantâneos, 5 CJMs, não sei o que é, e 2 experimentos. Tá, então vamos seguir aqui no Early Adopters, vamos lá. Então, quais são as tarefas, né? Gerenciar o calendário, se não me engano foi o que apareceu aqui, agora ele carregou de novo. Vou ver se eu consigo aqui que ele carregue. Vamos ver. Tá um pouco lento. Eu só cliquei num lugar ali, né? Poxa. Bora. Eu não sei o que aconteceu, que ele acabou dando um refresh aqui, né? E agora realmente perdi o fluxo aqui. Dá uma recarregada aqui para ver se melhora. Opa, piscou e já foi aqui, né? Pô, que pena. Meio lento. Achei meio lento. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Serviço de marketing, planejamento das aulas, escrever aí um relatório, né, dos estudantes e gerenciar recursos. Os early adopters que ele está considerando aqui são professores de aula particular que estão sempre em busca de novas tecnologias para otimizar seu trabalho e estão dispostos a experimentar novas soluções antes dos outros. Tá? Então esse é o perfil que ele está traçando para a gente. Eu pedi algumas informações aqui. Tá, beleza. Então ele me gerou ali 4 tarefas, tá? E tem mais 4 tarefas aqui que são pagas. Então teria até mais. Problemas, né? Gestão de tempo, atraso no pagamento, sobrecarga aí de recursos, né? E conflito de agenda, isso é bem comum. E os objetivos é ter uma gestão de tempo eficiente, pagamentos sustentáveis ali, né? Uma organização melhorada e uma agenda flexível. Tudo isso ele sempre gerou ali 4 pontos em cada um, o que tá bom, né? Claro, se a gente for mais para fundo, melhor ainda. E aí o que a gente tem? A gente tem um gerar novamente, estender a visão, comentar e compartilhar, tá? E é isso, né? A gente tem aqui o olhinho verde aqui embaixo aqui, que é o AI deles, né? Não vou usar, mas board, home, vamos estender a visão. Se eu estender a visão, eu pego um pouquinho mais de descrição ali, né? Vamos ver, por exemplo, planejamento de aulas, né? Desenvolver aulas engajantes, né? Com alto nível de engajamento e compreensivas, com planos individuais para a necessidade dos clientes, né? O problema de atraso de pagamentos, né? Encontrar atrasos ou dificuldades em receber os pagamentos no tempo,
dos clientes. Gestão de tempo, por exemplo, melhorada, né? O objetivo dele, né? Ganhar mais tempo para dar aulas e preparar as suas aulas de forma que você automatize, né, as tarefas administrativas. Legal, legal. Então a parte estendida aqui descreve minimamente os problemas, descreve minimamente as tarefas. Bem legal, legal. Comentar, gerar novamente, compartilhar. Tem um gerar matriz. Vamos ver o que ele gera aqui, né? As tarefas geram soluções, os problemas geram, né, os resolvedores de problemas, né, as soluções, basicamente, né? E os objetivos, a gente tem os objetivos impulsionadores aí, né, de objetivos, tá? Então, por exemplo, né, o marketing services, né, serviços de marketing é uma tarefa, né, que você tem que fazer, né? E você tem que fazer sempre, né, no caso. Você tem ali o promoção de tutorias, né? Prover serviços de marketing para promover, né, as aulas e atrair novos estudantes e expandir a sua base de cliente, né? Por exemplo, sobre a questão de pagamentos, né? Serviço de segurança de pagamento, né? Ou quase que, como é que chama isso? Assurance, seguro, né? Seguro de pagamento. Implementar um sistema que garanta, né, os pagamentos a tempo certo, né? Então, quase que um seguro mesmo, né? Se o professor tem 10 alunos, ele assina aí um serviço de seguro que vai garantir o recebimento para isso, né? Se o pai atrasar, ele vai ter que resolver direto com o seguro, vamos supor que seja isso, né? Um admin automatizado, né, seria um impulsionador ali, né, do que ele chama de eficiência de tempo, né? É isso aí. Peraí, cadê aqui? Então, o que ele faz aqui? Implementar software que automatize as tarefas administrativas e promova mais tempo para ele dar aula e se preparar para as aulas, né? Tá aí, cara. Boa ferramenta, gostei. Gerou umas coisas bem interessantes. Aqui, Product Market Fit, né? Significa a sua solução ser consistente, resolver problemas reais para uma audiência definida claramente, né? Então, os usuários se adotam, pagam e advocam sobre isso, né? Falam bem do seu produto, né? Basicamente isso. Tá bom, gostei daqui. Aí eu posso gerar a persona. Tô fazendo os passos, tá, pessoal? Então tenho aqui o primeiro ponto do Early Adopters, um product, Customer Segment, né? Segmentei os meus clientes aqui. Eu tenho alguns aqui, bem legal até. Aí eu tenho o Value Proposition, né? Matriz de valores de proposta de valor. E eu vou gerar a minha persona, né? Quem é a minha persona? Eu acredito que agora ele vai estar focando muito no Early Adopter, né? Mas vamos ver se é de fato até o final, tá? Então vou fazendo os steps aqui que ele está me sugerindo, né? Então já estou chegando aí na minha persona. Bem legal, uma interação legal aqui, sabe? Curioso. Vamos ver o que ele vai soltar pra gente aqui. Algumas caixinhas aqui, até vamos ver se ele gera até uma imagem aqui do que seria essa nossa persona, né? Essa persona, o que a gente chama de persona, né? É uma representação fictícia aí do seu cliente, basicamente, né? Então, se a gente conversa, né? Nossa solução aí é para professores, né? Então, eu vou simular aqui um professor, tá? Tá aí o Lucas Santana, olha ele aí. Será que é gerado por IA? Espero que sim, né? Só que o Lucas, ele só fez um perfil, uma persona genérica aqui, né, na verdade, né, com as informações mais genéricas, mas ele não trouxe, ele trouxe até uma frase aqui, né? Ferramentas eficientes significam mais tempo para os meus estudantes e paz de espírito para mim. Tá aí o Lucas, o desejo dele aí, ó. Só que aí quais são os outros blocos aqui que seria interessante para a gente ver? Infelizmente vai ficar para a versão paga, né? Os valores dele, as necessidades, os desejos e os objetivos, né? E os interesses e como que é o dia a dia dele, né? Basicamente. Eu tenho mais um step aqui que é o Customer Journey Map, tá? Cliquei ali, gerar Customer Journey Map.
Então ali eu tenho os passos, né? Tenho os pensamentos, atividades, expectativas, riscos, hipóteses, pontos de contato e o humor, basicamente isso, né? Então o pensamento, né? Identificar o problema. Eu preciso de mais tempo para dar aula e menos para tarefas administrativas, né? Então como que a gente pode explorar mais sobre isso, né? Que ferramentas então que você usa ou que podem, né, automatizar as suas tarefas efetivamente, né? A parte de onboard, né? Qual ferramenta realmente salva meu tempo? Integração na vida, né? Isso deveria me fazer fazer minha aula, né, ou meu modo de ensinar mais eficiente, e compartilhando isso, né? Outros poderiam se beneficiar disso também. É como a gente vai criar essa capacidade, né, dele enxergar o valor nisso e vender a nossa ferramenta, né? Outra atividade, né? Lucas faz um review da sua agenda e nota ineficiências nas tarefas administrativas, né? Então, um pouquinho de exploração nisso, né? Pesquisas online de ferramentas e leituras, né? E ler os reviews, né? Usando a plataforma ali no onboarding, ele faz o login para um free trial, né? E explora ferramentas, né? Gratuitamente, né? Como que isso faz parte do dia a dia dele, né? Ele integra aquela ferramenta na sua rotina, né? E monitora efetivamente. E como que ele vai compartilhar isso, né? Compartilha suas experiências com seus parceiros e comunidades online. Legal, legal. Então, se eu quisesse explorar um pouco mais, será que eu consigo? Vamos ver aqui. Cliquei ali no primeiro step, né? Essa Customer Journey Map, eu acho que eu fiz isso uma vez só. Olha aí, ele trocou aqui o que eu tenho de steps, reconhecendo o erro, procurando por soluções, julgando, né, as opções, tomando a decisão, e implementando, refletindo e implementando, né? Tá legal. Então, identificando o problema, a gente pode ir descendo mais e mais partes, né? Posso clicar aqui e vou descendo um pouquinho mais. Legal isso aqui. E gera bastante insight, hein? Mas muita coisa aqui, né? Muita coisa. Vai um tempo bom aqui para refletir, principalmente, né? Vendo as opções, né? Identifica as necessidades, busca as opções, testa as soluções, compara features e toma a decisão. De fato. Beleza. E esse era o último step da gente aqui, tá? Eu poderia adicionar uma aqui, mas aí seria pago. Beleza. Posso comentar, então eu poderia até ter uma interação aqui de compartilhamento, né? Seria legal. Opa, volta aqui. Mais legal. Então tá. E aí, cheguei no final aqui. Aí eu gero o meu board, é isso? Insight. Validar. Hipóteses. Eu não cheguei a gerar as hipóteses, né? E a parte AI também é paga. Bom, olha, tem algumas ferramentas interessantes aqui. Poderia gerar uma nova persona. Tudo aqui eu poderia regerar, né? Gerar novamente, tá? Essa parte aqui eu gostei bastante. Essa parte de Product Market Fit, né? Então você levanta algumas tarefas, levanta problemas e os objetivos e trabalha em cima disso. A parte da persona. Foi legal que ele gerou aqui, de fato, a persona, uma carinha para a persona. Uma frase boa, gostei da frase. Mas ele não entrega nenhuma das outras coisas aqui, né? Então faltou pouquinha coisa aqui, seria mais legal, tá? E nesse Customer Journey Map também, né? Que são os passos aí, principalmente começando ali com uma ação, né, do usuário e tudo mais, um pensamento, né, alguma coisa que ele faça. Legal. Ele dá bem um gostinho, né, do que a gente pode ver, tá, pessoal? Então, no fim das contas, eu gostei bastante, tá? E aí eu só fico travado, de fato. Então, quem for usar isso pela primeira vez aí, seja preciso, tá? Porque você depois não vai conseguir alterar e tudo mais, tá? Então, é isso. Para adicionar hipóteses, clique validar no menu do card, com o insight
Você está... Tá, então vamos aqui. Card seria isso aqui? Então deixa eu ver um que eu achei legal, que é pagamentos... esse aqui, validar. Quais são as hipóteses? Tá? Nós acreditamos que os early adopters, né, têm um volume alto, valorizam bastante os pagamentos ocorrerem de forma sustentável, né? E gostaríamos de confirmar com que frequência, quão frequente e quão significante isso é. Criar um experimento. Caramba, que legal, cara. Selecionar data. Hoje, né? Recursos necessários. Caramba. Pessoas. Professores, né? Professores. Vídeo chamadas. Formulários. Evidência de mercado, né? Algum dado relevante, feedback de usuário, insight de consumidor, feedback de usuário. Eu acabo me perdendo quando um pai não realiza o pagamento e preciso ficar lembrando ele diversas vezes. Esse é o coach. Criar. Rapaz. Tá, e tá aqui a nossa hipótese, né? Para verificar que nós vamos usar videochamadas estruturadas, né? Entrevista em videochamadas estruturadas com professores para garantir a qualidade do dado e o impacto, né, disso aí. Nós vamos medir os outcomes através da frequência de pagamentos relatados e os problemas. Estaremos certos se a hipótese for válida para 70% dos entrevistados, né? Que de fato eles priorizam ali você ter os pagamentos, né, de forma sem interrupção e tudo mais, sem atraso, né? Então tá aí. Os resultados aí eu vou e produzo o resultado e as recomendações, né? Aqui tem um unlock, né? Mas deve ser para desbloquear, né? Resultados. 80% confirmou. Recomendações, não sei. Desbloquear. Deixa eu ver o que é isso. O experimento deve considerar completo, né, se o resultado estiver alinhado com a hipótese inicial, mostrando que 80% dos professores priorizam, excedendo os 70% do inicial. Conclusão. Você está pronto para defender a nossa idade? Sim, foi true. Beleza. O experimento está sucedido, né? Sua hipótese está validada. Recomendamos que você continue validando as suas hipóteses, outras hipóteses, né, até que você esteja confortável, confiável, de que os seus artefatos representam de fato o contexto dos seus clientes. Caramba, que legal, cara. Achei isso aqui bom, hein? Achei isso bom. Então vamos ver aqui no board. Olha aí. Ah, tá. Se eu tivesse ela aqui, né, eu poderia estar aqui em validação, papapá. Cara, bem legal. Isso aqui eu achei legal. Essa criação de experimentos eu achei legal. Então eu poderia vir aqui. Deixa eu ver se tem como mais um. Conflito de agenda, né? Tá aí. Aí nesse caso aqui ele me sugeriu um primeiro, né? Precisamos beleza, aí eu faço o experimento aqui, o que eu vou usar e se tem alguma parte de mercado. Cara, isso aqui foi legal. Isso eu gostei bastante, tá? Posso até colocar uma agenda, né? Entrevistas com professores e pais de alunos. Vamos ver se isso gera alguma diferença. E aí ele gera para mim aqui, né? Acreditamos que tal, né? Para verificar isso, nós vamos conduzir profundas entrevistas com professores que se identificam como early adopters e pais de alunos. Tá aí, bem legal. Então, nesse caso aqui, tô no processo de... Ah, tá. Aqui tô no processo new. E quando eu volto aqui no board, ela tá aqui no to do, né? Problemas de agendamento,
né? Conflitos de agenda. E aí eu tenho aqui a nossa análise para fazer, para validar a nossa hipótese. Cara, bem legal. Essa parte que achei bem legal. Muito bom mesmo. Então, o board aqui para a gente levantar as hipóteses, conduzir entrevistas e experimentos para comprovar isso, tá? Bem legal. Essa é uma parte que não tem como aí fazer somente com os insights, viu? Isso aqui tem que ir a fundo com os clientes e tudo mais, então fazer um levantamento massivo, cara. Então, mais um ponto aqui. Esse é um ponto que gera muito overhead, né? Aqui a gente perde muito tempo, para ser sincero. A gente perde muito tempo aqui fazendo entrevista, às vezes até correr atrás do cliente para de fato conseguir um espaço numa agenda e papapá. Então, cara, aqui talvez seja o grande problema. Então, quando ele se vende lá como você vai fazer isso aqui vai reduzir tantas semanas, é onde eu acho que não vai, tá? Então, isso aqui achei legal. Então, tá aí uma ferramenta bem completinha, tá? Para te gerar mais insights, para tentar estruturar algumas coisas. Pode ser legal para gerar mesmo insights, para você não perder a sua atenção em algum ponto relevante, tá? Então, se você está buscando aí ampliar os horizontes, tirar uma dúvida e tudo mais, pode ser bem interessante aqui essa geração de ideias, né? É uma troca aqui. Podem vir coisas boas, coisas que às vezes você não estava imaginando, principalmente acho que talvez esse seja um bom ativo para cá, tá? Deixa eu só voltar na tela aqui, inicial, que é o do productlab.ai, só para mostrar um pouquinho novamente aqui a tela início, né? Que é uma coisa que eu fiquei com isso na cabeça, né? Você leva de 4 a 8 semanas para fazer todo esse processo e aqui você leva minutos. Nem tanto. Você leva minutos para estruturar o seu escopo ali. Mas ainda assim, todo esse processo de hipótese, priorização e validação leva muito tempo, tá? Então, acho que você pode desbloquear insights, mas talvez são insights que também já estavam um pouco na sua cabeça. Não são tanto insights de mercado. Acho que essa é a provocação, tá? Até que ponto a gente tem ali uma fidedignidade de desenho de mercado, né? Quanto que aquilo ali está entendendo o mercado de aulas particulares, né? De professores, né? Então, enfim, acho que é um pouco complexo, mas eu gostei para levantar boas ideias. Achei uma ferramenta muito boa para isso, tá? E eventualmente vou até tentar usar aí, eventualmente no trabalho, quem sabe, para ver alguma coisa legal, tá? Então, para aprender alguma coisa, pode ser interessante, alguma coisa mais profunda, tá? Então tá aí, Product Lab, ferramenta para você gerar insights no seu Product Discovery. Essa é para a galera Product Manager, hein? Quem quiser aí,